Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos dando início aqui à nossa reunião de domingo, para a glória de Deus. Prazer ter a sua companhia conosco nessa manhã. Tenho certeza que Deus tem algo especial para os seus filhos, para você que vai tirar um tempo para participar conosco nessa manhã ou durante a semana. Que o Senhor possa ministrar o teu coração, né? E nós estamos muito gratos ao Senhor, porque mesmo em tempos de dificuldades, nós temos visto o cuidado do Senhor, a mão do Senhor, e temos crescido em fé. O Senhor tem nos ensinado coisas poderosas, coisas que somente os filhos de Deus podem viver. Então, foque seu coração, né? Se organize aí na sua casa, chame seus familiares, traz um copo de café e vamos juntos adorar ao Senhor nessa manhã, né? Eu quero orar, começar rendendo graças ao Senhor por essa oportunidade nessa manhã e pedindo o liberar do Espírito, né, da manifestação da palavra revelada, da vida do Senhor em cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça nessa manhã por estarmos aqui, Senhor, nessa manhã tendo o privilégio de podermos usar o dom que o Senhor nos deu, Senhor, para a edificação da tua casa, do teu corpo, da tua igreja, Senhor, e que essa palavra, os louvores possam tocar em cada coração aqui nessa manhã, trazendo refrigério, trazendo renovo, Senhor, meu Deus, trazendo, Senhor, a mentalidade correta para nós, e como o Senhor deseja que nós venhamos viver nesse tempo que se chama hoje, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Espírito Santo, tenha liberdade para operar, Senhor, meu Deus, tenha liberdade para falar, Senhor, que o nosso coração, Senhor, não tenha obstáculos no nosso coração para a semente da Tua palavra, Senhor, mas que nós estejamos quebrantados na Tua presença, Senhor. Que flua do Teu Espírito, Senhor, que flua do Teu Espírito, Senhor, que enquanto essa reunião acontece, Senhor, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, Senhor, enquanto essa reunião acontece, Senhor, familiares dos meus irmãos, Senhor, sejam curados, recebam alta nos hospitais, Senhor, tenham, Senhor, a sua saúde transformada na sua casa, aqueles que estão, Senhor, de resguardo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o mesmo Deus, fiel, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. O Senhor nunca muda e nós estamos aqui, Senhor, em gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com duas canções em nome de Jesus.
Você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, Nem de grande demonstração, apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama.
falar, no silêncio, venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu, para sempre vou te amar. Acalma, Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. As ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro os rostos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu, pra sempre vou te amar. glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Quero ministrar uma palavra para os irmãos nessa manhã. Como viver sempre no descanso. Descanso. Amém? Como viver sempre no descanso. Se você tem a sua Bíblia aí fácil, abre em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Portanto, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Verso 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Portanto, em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Amém, Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Que ela fale aos corações e que ela produza o efeito que está no teu coração para cada um que ouve, em nome de Jesus. Amém. Então, eu gostaria de falar sobre esse texto, né? Todo esse capítulo aqui está tratando de Hebreus, sobre nós entrarmos no descanso, né? E eu gostaria de falar sobre esse assunto nessa manhã. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não só nesse texto que nós acabamos de ler, que está bem claro esse assunto, nós podemos perceber que o desejo de Deus é que cada um dos seus filhos viva no descanso, né? Viva no descanso. E o texto aqui fala algo muito sério sobre o descanso, que nós devemos ter temor de não entrarmos no descanso, porque o desejo de Deus é que nós venhamos viver no descanso. E o que seria essa palavra temor? Seria um despertar. Nós precisamos acordar
se não estamos vivendo no descanso para que possamos entrar no descanso de Deus. Esse é o desejo de Deus, né? Para o seu povo. Sempre foi o desejo de Deus. E nós vamos ver desde Gênesis, passando pelo povo de Israel no deserto, que deveria entrar em Canaã, até quando Jesus exclama na cruz, está consumado. No Antigo Testamento temos a sombra. Em Cristo, na cruz, temos a realidade. Então nós precisamos entrar nesse descanso. E quando falo do descanso, né, não estou falando do aspecto físico, porque o aspecto físico, a não ser que seja uma doença, o aspecto de um dia corrido, de um dia de trabalho, isso Deus deu o sono como descanso para o corpo. Eu estou falando daquele descanso interior, daquele descanso interior em meio a tantas coisas exteriores. Então eu não estou falando de um descanso aqui, Deus não está nos falando de entrarmos num descanso condicional, mas Deus está falando de nós entrarmos num descanso incondicional, independente das circunstâncias exteriores. O povo de Deus foi escolhido por Deus e capacitado por Deus para viver num estado, a sua alma viver num estado de descanso. O salmista fala nos Salmos 42:5, né, há um questionamento: por que estás abatida, ó minha alma? Né? Não sei se você já se deparou com essa situação da sua alma estar gritando ali interiormente. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É um questionamento. Alma, por que está abatida? Espera em Deus, porque Ele é o nosso auxílio. Talvez você esteja naquela situação, como a maior parte das pessoas, e que Deus está querendo aqui nessa manhã nos desafiar. Todos nós estamos desafiados por essa palavra, a vivermos no descanso. Isso tudo que eu estou falando para você são as experiências que Deus tem construído em mim a partir desse ano de forma mais profunda. Então, talvez, assim como eu, você viva num descanso em alguns momentos da sua vida. Em alguns momentos você está em descanso, você está em paz, interiormente você está satisfeito, você está vivendo na alegria do Espírito Santo, na paz que excede todo entendimento, mas de repente, por alguma circunstância exterior, você se vê longe dessa paz, longe desse descanso. E justamente isso que Deus quer mudar. Deus quer que nós venhamos viver permanentemente no seu descanso, né? Nós precisamos entender que Deus deseja que nós venhamos perseverar sempre e andar no descanso. E perseverança não é apenas não desistir, e sim se manter em determinado estado. E no caso aqui, o descanso. Então, eu perseverar, quando a Bíblia fala para perseverar, não é apenas para não desistir, mas é para se manter na posição pelo qual Deus deseja, o descanso. Então, nós devemos viver no descanso. Esse é o desejo de Deus. Agora, né, quando nós olhamos ali para Efésios no capítulo de número 6, verso de número 13, você vai ver algo interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Quer dizer que você estava inabalável, vem o dia mau e você permanece inabalável. E não esqueça que você permanece inabalável porque você está tomando a armadura de Deus, que é o Evangelho. Guarde essa palavra, Evangelho. O Evangelho é a armadura de Deus para que você permaneça no descanso no dia mau. Você permaneça inabalável, ou seja, é alguém que não pode ser abalado. Esse é o desejo de Deus, que nós, mesmo no dia mau, nós venhamos a permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Talvez você esteja pensando aí na sua casa, onde você está ouvindo essa palavra, que isso é algo impossível. Isso é algo impossível. E é justamente por nós termos esse pensamento, que nós não andamos no descanso de Deus. É totalmente possível, e é a vontade de Deus,
que cada um de nós, mesmo nos piores dias da nossa vida, possamos estar no descanso de Deus. Possamos estar naquele lugar inabalável, inabalável. É interessante que quando o texto fala, né, que nós devemos permanecer na rocha, né, porque vai vir, as ondas vão vir, e aquele que estiver construindo, edificando a sua vida sobre a rocha, esse vai ficar firme. E o que está construindo sobre areia, esse vai desmoronar. Então, a ideia sempre de Deus é que nós possamos, então, estar nesse lugar onde vem as tempestades. E Deus não está falando que não vai vir as tempestades. Eu quero pegar um pouco, né, do que tem acontecido no mundo. Nós vivemos em um mundo em colapso, um mundo em diversas dificuldades. Nós estamos no meio de uma pandemia. E nós não sabemos exatamente quanto tempo essa pandemia vai permanecer. Nós cremos, por um lado, que ela vai passar, mas se nós formos bem sinceros com a palavra de Deus, as notícias sobre os próximos anos não são boas, porque esse mundo jaz no maligno e nós estamos partindo para os últimos dias. E a Bíblia, quando nos fala como serão os últimos dias, não é que Deus esteja querendo colocar medo no nosso coração, mas Deus está nos advertindo para que nós venhamos nos preparar. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Nós não podemos mais viver a nossa vida com Deus, nós não podemos viver a nossa vida diária dependendo que esse mundo melhore. Nós não podemos viver uma salvação adiada, onde nós estamos dependendo de boas notícias, sendo que a Bíblia é clara em dizer que o mundo vai piorar. O mundo vai piorar. Mas no meio desse caos, Deus quer colocar você num lugar onde você sempre vai estar no descanso. Sempre vai estar no descanso. Isso é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida com Deus. Andar sempre no descanso, independente das circunstâncias. Então, os dias nessa terra vão piorar. Mas Deus quer levar você para um lugar seguro, um lugar de descanso nessa manhã. Deus quer me levar para esse lugar. Deus tem me levado para esse lugar. Isso é algo maravilhoso. Se nós formos olhar, é urgente a necessidade de nós aprendermos a ir para esse lugar de descanso, porque cada dia as coisas estão piores e nós temos visto que cada dia mais os cristãos estão vivendo num estágio de alma preocupante. Cada dia mais nós temos visto os filhos de Deus entrando em colapso emocional e nós precisamos reverter esse quadro. Deus tem um testemunho para nós. Deus tem um testemunho através de nós desse tempo, que nós vamos estar no descanso mesmo no meio do caos, que nós vamos estar inabaláveis no mundo que está totalmente sendo abalado. Isso é algo fundamental. Então, não vamos viver uma salvação adiada. Vamos continuar aqui o texto, né? Entendendo as coisas que Deus quer nos orientar aqui nessa manhã, através da sua palavra. O texto de Hebreus capítulo 4, verso 3, voltando lá para Hebreus, deixa eu colocar aqui na minha Bíblia. Ok. Primeiro ponto que eu gostaria de focar nessa manhã. Então, já falei para você que é o desejo de Deus que eu e você vivamos no descanso. E que nós devemos ter temor, ou seja, nos despertar, acordar. Porque essa é a posição, esse é o desejo de Deus para cada um dos seus filhos. Agora, andar no descanso é viver uma vida a partir daquilo que já está consumado. E com a mentalidade de Deus em tudo. Nós só vamos viver no descanso a partir do momento que nós nos apropriarmos pela fé de uma obra que já está consumada. Olha que coisa interessante, né? O texto de Hebreus, no capítulo 4, verso 3, fala o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui o povo de Israel, que por não crerem, e por algumas coisas a mais que eu vou falar para você daqui a pouco, olha, parece que Deus é mau assim. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Apenas Deus aqui está dizendo, eles não vão entrar no meu descanso, porque eles recusaram o meu descanso. O povo de Israel recusou o descanso de Deus. Deus se mostrou Deus forte para com eles, Deus fez grandes sinais no meio deles, mas eles não tiveram a postura correta de aceitar o descanso de Deus para as suas vidas. E Deus simplesmente falou, não entrarão no meu descanso. Não entrarão por quê? Porque não quiseram entrar. Nós só não vamos entrar no descanso de Deus se nós não quisermos entrar, se nós não entendermos como entrar. Deus deseja que nós venhamos entrar, assim como Deus desejava que o povo de Israel entrasse no descanso, mas eles recusaram o descanso de Deus. Eles recusaram o descanso de Deus acreditando em outras coisas, seguindo outros caminhos. Agora, vamos entender aqui, nós temos duas coisas no Velho Testamento, dois momentos no Velho Testamento. Acabei de falar o Israel, vou falar um pouco mais sobre eles, para você ver como Deus deseja que nós venhamos viver no descanso. E o descanso é eu viver a partir de uma obra que já está consumada antes da fundação do mundo. Inclusive, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. A nova aliança começou antes de tudo ser criado. Que coisa! A morte de Jesus ali na cruz apenas foi uma manifestação de Deus no tempo. Mas tudo isso já tinha sido feito antes da fundação do mundo. Olha que coisa gloriosa que a nossa mente às vezes não consegue compreender. Mas olha que coisa linda, que o homem foi criado no 6º dia. Certo? Qual foi o primeiro dia do homem completo? O 7º. E o que é o 7º? Fala do dia que Deus descansou. Então, o primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Olha que coisa maravilhosa. O homem foi criado no 6º dia. Isso indica que o primeiro dia do homem foi o 7º de Deus, ou seja, o dia do descanso. Você já foi criado no descanso. Quando Deus criou o homem, se você ler ali em Gênesis, você vai ver que todas as coisas já estavam concluídas. Deus criou todas as coisas, Deus liberou pela sua palavra e criou todas as coisas, então vem o homem. O homem só veio quando a obra de Deus já estava concluída. Mas é interessante ali no verso 2 de Gênesis, indo lá para Gênesis, capítulo 2, verso 1, fala o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Deus não estava cansado. Deus, dia de descanso, está falando, eu estou desfrutando do que eu fiz. Nós já fomos criados no dia do desfrute de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Ou seja, Deus já tinha criado todas as coisas, mas se você fosse olhar lá, não tinha ainda a manifestação do que Deus tinha criado. E aqui nós temos que entender algo muito interessante, que as coisas só se manifestaram quando Deus mandou a chuva e o homem estava lá para lavrar. Ou seja, o homem estava lá para cultivar e guardar aquilo que Deus tinha criado. E aí entra a cooperação do homem, fluindo numa obra que já está pronta. Ou seja, eu vou apenas cultivar e guardar aquilo que Deus já fez. Isso é algo maravilhoso. Eu parto na minha vida da onde Deus concluiu a obra dele, não está consumado. Não está pronto. Isso é algo maravilhoso. Nós já vamos falar mais sobre isso. O povo de Israel também. Deus então tira o povo de Israel do Egito e quer conduzir ele para Canaã, que também aponta para essa obra consumada. E olha como esse povo ia chegar lá em Canaã e como eles iam encontrar as coisas. Havendo-te, pois, ó Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria,
grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. Olha qual que era o cenário que eles estariam recebendo, esse lugar Canaã que aponta para, é uma sombra da realidade que está em Cristo agora, na obra consumada de Cristo. Era uma sombra da realidade que é a cruz se manifesta. E eles tinham que chegar lá e as coisas estariam prontas. Eles teriam que cultivar e guardar apenas aquilo que já estava pronto. Eles não teriam que abrir os poços, eles não teriam que encher as casas. Já estaria tudo pronto lá. Só que esse povo não quis. Está muito parecido com os crentes. Os crentes ainda querem se justificar pelas suas obras. Os crentes ainda querem se santificar no seu esforço próprio. Os crentes ainda acham que precisam pagar pela sua saúde. Está igual a nós, irmãos. Deus vai lá e consuma tudo em Cristo, e nós estamos querendo, em vez de partir da onde Cristo terminou, nós estamos ainda com a mentalidade religiosa e que despreza a obra da cruz. E por isso que nós não entramos no descanso. Nós, em vez de vivermos pela mentalidade, pela nossa nova natureza em Cristo, e podendo agora imitar a Deus como filhos amados, nós, em vez de sermos filhos que imitamos o nosso Pai, nós somos filhos que imitamos o mundo. Deus fala para nós vivermos com o dinheiro de uma forma, e nós vivemos com o dinheiro de outra forma. Deus fala para nós não ficarmos presos às coisas materiais, nos enchendo de preocupação com as coisas da vida, porque Ele cuida até dos pássaros do céu. Por que vocês estão ansiosos pelo amanhã? Basta a cada dia o seu próprio mal. Mas nós estamos lá insistindo em ficar preocupados. Nós estamos insistindo em coisas que Deus diz para nós não insistirmos. Por que para você não se preocupar com o que você tem que vestir, com aquilo que você tem que comer? Porque agora você tem um Pai. Por isso que logo em seguida ali do ensino do capítulo 6 de Mateus, quando começa o ensino da oração, Jesus fala, vou ensinar vocês a orar. Pai nosso. Agora vocês têm um Pai, por isso vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Os seus filhos, por acaso, precisam se preocupar, aqueles que moram com você, com o que eles têm que vestir, com o que eles têm que comer? Não, porque eles têm Pai. E o que nós percebemos aqui claramente, devido à incredulidade da maior parte deles, eles não entraram no descanso. O povo de Israel não entrou no descanso. Aí vem a nova aliança, para nós, nova aliança. É o mesmo princípio que se aplica agora à obra de Cristo. Se Adão recebeu o jardim pronto, se o povo de Israel herdou a nação pronta, nós também recebemos uma obra pronta. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ou seja, Jesus consumou uma obra, ele disse, está pronto, está consumado. Então nós começamos a nossa vida cristã da onde Jesus parou, está consumado. Em Colossenses capítulo 2, verso 6, Paulo diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nós recebemos o que, irmãos? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. E é assim que nós temos que viver. Esse é o desejo de Deus. Agora vamos avançar alguns exemplos. Nós estamos pegando esse tempo aqui, nós temos que tomar uma decisão nessa manhã. Ou nós acreditamos em 2 Crônicas 7,14, ou nós acreditamos no Evangelho. As duas coisas não dá para andar junto. Eu quero te dar alguns exemplos aqui. Vamos pegar o texto de 2 Crônicas. E tem um monte de gente lançando um monte de coisa aí para sarar essa nação. Irmãos, não vai conseguir sarar essa nação, não. Essa nação fora de Cristo vai de mal a pior. Agora, em Cristo, nós se tornamos uma nova nação. Nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Nesse lugar, as coisas são de uma forma. Fora desse lugar, vai de mal a pior. Isso é claro, está claro na Bíblia. Então, vamos lá. 2 Crônicas.
7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto aqui você tem que ler, que não tem nada a ver conosco hoje. E eu vou pegar aqui só um ponto aqui. Está dizendo que se eu confessar os meus pecados, se eu me converter dos meus maus caminhos, então se eu me humilhar, se eu orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Então aqui é condicional. Aqui o texto está dizendo, ó, se vocês fizerem tudo isso, eu vou perdoar o pecado de vocês e vou sarar a terra de vocês. Agora vamos lá para Hebreus. Hebreus no capítulo... Hebreus capítulo de número 10, verso 17. Irmãos, aqui nós teríamos que ler o texto todo. Ó, e visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, ou seja, a antiga aliança era apenas a sombra dos bens vindouros. Nós estamos na nova aliança. Não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E vai falando aqui, leia na sua casa depois o capítulo 10 todo, né? Versículo 16, e esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Verso 17, acrescenta, também de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Meu irmão, a antiga aliança era sombra. Ali o Hebreus mesmo fala, tanto no capítulo 8 como no capítulo 10, mas especialmente no 8, fala que ali os sangues de bodes, sangues de animais, não tinham poder de remover o pecado, mas sim de cobrir o pecado. Então por isso que tinha que constantemente estar repetindo aqueles sacrifícios. Ele não resolvia o problema para sempre. Agora veio o sacrifício perfeito. Isso era apenas uma sombra do que aconteceria em Cristo. Em Cristo o sangue dele é derramado e o sacrifício é aceito de uma vez por todas para sempre. Então agora nós não temos mais, nós precisamos entender que todos os nossos pecados passado, presente e futuro já foram perdoados. Deus não lembra mais para sempre. Para sempre. Eu quero te falar algo muito interessante. Você não encontra ensinos de Paulo no Novo Testamento, ele focando a igreja em confessar pecados para ser perdoado. Poucos textos que falam de confissão de pecados, eles são para a cura, e não são para o perdão. Você não precisa confessar seus pecados para ser perdoado. Os seus pecados foram todos perdoados no dia que você creu no Evangelho, se é que cremos no Evangelho. Isso tem que ficar bem claro. O que é confessar o pecado hoje? É eu concordar com Deus que aquilo não faz parte da minha nova criação. Ou seja, para que eu possa andar em novidade de vida, eu preciso concordar com Deus que mentir não faz parte da minha nova criação. Então, quando Paulo vê em Efésios capítulo 4, ali, quando você vai lendo, quando ele vai falar do comportamento errado, ele não fala para as pessoas confessarem o pecado, ele fala, renove a sua mente, se revestindo do novo homem que foi criado em justiça e em santidade. Ele está falando, vocês vão parar de pecar, vocês vão parar de ter esses comportamentos que vocês estão tendo, quando vocês renovarem a mente de vocês, e vocês assumirem pela fé que vocês são nova criação. Por isso, aí ele diz lá, aquele que mentia não minta mais. Aquele que mentia não minta mais. O arrependimento na antiga aliança
tinha um propósito. O arrependimento da nova aliança não é para Deus perdoar os teus pecados. Arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade. Porque se você só fica se arrependendo do pecado, você nunca vai ter uma mudança de vida. Você tem que se arrepender da raiz que produz aquele pecado. O que produz o pecado no homem? Ele não crer que é nova criação. Ele continuar crendo que é pecador. Enquanto você continua crendo que é pecador, você tem fé para pecar. Quando você crê que é a justiça de Deus em Cristo, você ganha fé para andar em novidade de vida. Então, 2 Crônicas 7,14 não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Pare de orar 2 Crônicas 7,14. As pessoas aí no mundo estão vendo você orar, estão achando que foi Deus então que fez o coronavírus. É Deus que fez o coronavírus, e Deus fez o coronavírus porque a igreja não se arrependeu. Não tem nada a ver, nós temos que mudar nossa mentalidade, queridos. Nós temos que mudar nossa mentalidade. Deus, ele tem uma provisão contra o coronavírus, enquanto o diabo está usando a nossa ignorância para achar que Deus é o culpado do coronavírus. Deus tem uma provisão para o coronavírus, que é a cruz. Isaías capítulo 53 diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sanados. Nós temos pela cruz como reivindicar a cura, enquanto o diabo quer que nós ficamos lá, achando que foi Deus que enviou isso para destruir as nossas vidas. Nós precisamos mudar de mentalidade. Irmãos, eu poderia dar tanto exemplo aqui. Como que você vai ter paz com Deus? Como que você vai ter fé no teu coração para você ir lá e declarar cura sobre as pessoas? Se é Deus, eu não sei se é Deus, não sei se eu me arrependo e fui perdoado, não sei se estou perdoado mesmo, não sei quando vou estar perdoado. Se você crê em 2 Crônicas 7,14, pegue animais e sacrifique. Pegue animais e sacrifique, porque isso não tem nada a ver com a nova aliança. Ou você crê 100% na nova aliança, ou você crê em 2 Crônicas 7,14 e vai sacrificar animais para cobrir o teu pecado. Se você crê na nova aliança, levante as tuas mãos à tua casa e creia que os teus pecados foram todos perdoados para sempre. Para sempre. Em nome de Jesus. E você está entendendo que tudo isso, meu irmão, vai afetar a sua forma de viver. Como você vai entrar no descanso se você não tem certeza nem que os teus pecados foram perdoados? Nem que os teus pecados foram perdoados. Eu podia dar aqui muitos exemplos. E eu acho que nós vamos continuar, se Deus permitir, na próxima semana. Eu só peguei um exemplo aqui para você ver como as coisas funcionam. Precisamos agora receber pela fé e andar conforme proclamamos que cremos. E o que é receber? Receber no grego significa tomar posse, segurar e não soltar. Ou seja, tome posse do perdão dos seus pecados e não solte mais, e não aceite mais o diabo vir te acusar. Quantas pessoas eu ouço que no dia que mais precisam de Deus, eles falam, eu não consigo nem orar, porque eu acho que Deus não vai receber minha oração. Isso é uma mentalidade errada, e nós nunca vamos entrar no descanso se nós não assumirmos algumas coisas pela fé, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Mas vamos prosseguir. Eu tinha muitos exemplos para dar ali que eu anotei, mas não vai dar tempo. Sobre santificação, sobre justificação, sobre ser abençoado. Tudo isso nós precisamos trazer para a mentalidade da nova aliança, senão nós não vamos entrar no descanso de Deus. Agora, segundo princípio, o penúltimo que eu quero falar nessa manhã, se nós queremos andar no descanso, primeiro, nós precisamos viver sobre uma obra que já está consumada. Segundo, meus irmãos, nós precisamos misturar o Evangelho com a fé para entrarmos no descanso. Mistrarmos o Evangelho com a fé. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Essa palavra boas novas é a palavra Evangelho. Foi nos anunciado o Evangelho, as boas novas. Como se deu com eles. Eles também lá receberam as boas novas. Qual que eram as boas novas? Deus preparou uma terra para vocês. E está tudo prontinho. Deus preparou uma terra para vocês. Mas eles não quiseram as boas novas lá. Aí o que acontece aqui? O texto vai falando, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou.
E eu tenho certeza que nessa manhã, alguns vão receber essa palavra e vão começar a mudar de vida, e outros vão rejeitar pela religiosidade do seu coração. É muito difícil reconhecer que depois de muitos anos nós andamos enganados. Precisa ter aquilo que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se não tiver humildade no coração, você não tem descanso. E a humildade é reconhecer muitas coisas que nós aprendemos de forma religiosa e que anulam o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então aqui, a Bíblia não diz que eles não entraram, que eles não desfrutaram do descanso simplesmente porque eles não creram. Mas a Bíblia diz aqui, visto não ter sido acompanhada pela fé. Acompanhado pela fé. Essa palavra acompanhada ou acompanharam, no original grego significa uma mistura, até que se torne uma só unidade inseparável. Então, ou seja, olha que coisa interessante. Nós não entramos no descanso porque nós não estamos juntando o evangelho com a fé. Até que um ponto que essas duas coisas se tornem uma mistura. Se torne uma só unidade, inseparável. Irmãos, não basta apenas graça, se não ter fé. Não basta fé, se não é baseado na graça. As duas coisas têm que andar juntos. Tanto que Efésios 2,8, quando fala sobre a salvação, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Muitos têm ouvido sobre a graça, mas eles não se apropriam pela fé. E muitos têm ouvido sobre a fé, mas não é baseado na graça. Ou seja, a fé não pode sair se apropriando do que ela quer. Então, por exemplo, eu passo ali, aqui na frente está o carro do Gabriel e da Bianca. Aí eu aprendi sobre a fé que toma posse. Aí eu chego lá, passo na frente do carro do Gabriel e da Bianca e falo: esse carro é meu. Não estou entendendo, esse carro é meu. Em nome de Jesus, esse carro é meu. Meu irmão, que negócio é esse, em nome de Jesus, esse carro é meu? Qual é a base na graça, ou seja, na palavra de Deus, que me dá a base para chegar lá e me apropriar do carro do Gabriel e da Bianca? Onde que está escrito na Bíblia que eu posso me apropriar do carro dos outros? Isso aí está mais para inveja do que para apropriação pela fé. Entendeu? Não tem como... nós temos que entender que a fé tem uma base, aquilo que Deus diz. E Deus diz da nova aliança. Nós precisamos entender que nem tudo na palavra de Deus se aplica para nós hoje. Por mais que todo o ensino da palavra tenha sua eficácia. Mas nós temos que entender que tem coisas que caducaram. O autor de Hebreus fala que tem coisas que caducaram, passaram. Não tem mais nada a ver. Por quê? Porque nós estamos numa nova aliança. Nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. E quando muda o sumo sacerdote, muda a lei. Conforme está em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 7. Ou seja, mudou a nossa forma de se relacionar com Deus depois de Jesus. Então, nós temos que ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Senão, nós vamos acabar misturando a velha aliança com a nova aliança. Mas olha que coisa tremenda. Eu tenho que misturar, então, a graça, ou seja, o Evangelho, com a fé. Eu misturando as duas coisas ao ponto de se tornar uma unidade só, inseparável, tipo quando você pega um objeto e coloca... O objeto foi lá, vamos imaginar, tem algum brinquedo, vou lá e ele cai no chão e eu coloco cola bonder. Se colocar cola bonder lá, pode quebrar em qualquer outro lugar, mas não, se torna inseparável aquelas duas coisas, porque se tornaram praticamente uma só unidade. É um exemplo ainda abaixo, perto do que esse texto está falando. Uma só unidade. Da mesma forma que eles precisavam fazer isso, nós temos que fazer para que possamos entrar no descanso. Temos que misturar as boas novas do Evangelho com a fé em nossos corações, até que se torne uma só unidade. Está entendendo? As coisas se misturam no nosso coração ao ponto, meus irmãos. O que é o Evangelho? São as boas novas da obra consumada. Então eu pego as boas novas que da obra consumada, misturo com a fé, ou seja, eu me aproprio disso, do Evangelho, das boas novas,
isso se torna uma só unidade inseparável no meu coração, ao ponto que o mundo inteiro à minha volta pode desmoronar, que eu estou em paz, que eu estou no descanso. Então, ou seja, eu pego as boas novas que falam que Jesus levou as minhas enfermidades, misturo uma apropriação pela fé, eu recebo isso, Deus levou as minhas enfermidades, o meu corpo pode gritar fora que eu continuo em paz, eu continuo em descanso. Por quê? Porque isso tornou uma segurança no meu coração, é uma segurança, assim, qualquer coisa fora pode falar diferente. Eu estou plenamente certo e estou plenamente no descanso naquilo que Deus falou. Porque aquilo que Deus falou se tornou vivo no meu coração pela fé. Não é o achismo meu, não é uma coisa, eu pegar o carro deles aqui. Não, é algo que Deus disse. Que se torna vivo no meu coração. Isso é algo maravilhoso. Agora, irmãos, para que essas duas coisas se misturem, se tornem uma unidade só no meu coração, aí tem um outro passo, um passo muito importante. Nós precisamos aprender a meditar e confessar a palavra. É na meditação e na confissão da palavra, porque aí eu estou unindo o evangelho, que está declarado na palavra, ao confessar a palavra eu estou unindo a fé, porque quando eu creio eu falo, e essas coisas se tornam uma só unidade no meu coração. Vamos ver aqui um texto muito interessante, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas aqui é ator, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. No original grego, a melhor resposta para isso aqui, a melhor tradução seria te restaurará. Então aqui, irmãos, e quando a Bíblia fala que entra no teu quarto, essa palavra é cripta. O que é cripta? Dependência subterrânea, em geral, sob a cabeceira de uma igreja, onde eram enterrados os sacerdotes e os membros do alto clero. Ou seja, era o lugar onde eram enterrados os membros do alto clero e os sacerdotes. Ou seja, mas era normalmente no fundo, embaixo do prédio das igrejas. Olha que coisa interessante. Jesus está falando que você vai entrar nesse lugar mais profundo, sozinho, comigo, nessa cripta. Para quê, irmãos? Para quê? Porque é nesse lugar, e eu vou te falar de maneira prática como que é. Você vai pegar a palavra de Deus e você vai começar a orar a palavra de Deus. Nesse lugar secreto, nessa cripta. E sabe o que Deus vai fazer com você? Nesse lugar reservado, que aponta para um lugar tão íntimo que eu posso me desnudar, eu posso não esconder as coisas que estão mais ocultas dentro do meu coração. Porque ali Deus vai falar comigo através da sua palavra. Deus vai mostrar coisas na minha vida que não estão em concordância com a sua palavra. E nesse lugar eu vou ter a oportunidade do quê? De me arrepender, de ter uma mudança de mente e de me apropriar pela fé daquilo que Deus diz sobre esse assunto. É nessa cripta, nesse lugar secreto. E é nesse estilo de vida que você vai unir o Evangelho e a fé, que vão se tornar uma só unidade no teu coração, ao ponto de começar a produzir transformações permanentes na sua vida. E você está entrando, então, no lugar de descanso. Então, você pega lá, vamos pegar o texto aqui para vocês entenderem. Você pega, então, nós acostumamos a ser ansiosos. Eu estava falando com uma pessoa da minha família, né? Estava falando, estou muito ansioso. Ele é crente, ele acostumou a ser ansioso. Então, nós começamos a achar que é normal ser ansioso, mas não é normal ser ansioso. Isso vale para mim, vale para você. Não é normal ser ansioso.
Então, quando você vai entrar lá na tua cripta, lá nesse lugar secreto, e você vai começar a orar a palavra, e lá na palavra você vai ver Mateus. Diz, para nós não darmos ansiosos por coisa alguma. E lá fala, se Deus cuida das aves do céu, muito mais cuida de nós. O que você está pensando no dia de amanhã? E etc, etc, etc. Esse texto, a hora que você estiver na tua cripta, ele vai e você verá que você não devia estar ansioso pelo amanhã. Que esse não é o Evangelho. O Evangelho diz para você não andar ansioso pelo dia de amanhã. E você está cheio de ansiedade. Nesse momento você fala, Deus, eu estou ansioso. Mas tua palavra diz que eu não devia andar ansioso. E eu quero me arrepender agora, eu quero mudar de mentalidade. Primeiro, mudar de mentalidade o quê? Talvez você vai ver que a tua mentalidade, você concorda que é normal andar ansioso. E Deus vai falar para você claramente, não é normal, eu não te criei para isso. Isso está impedindo você andar no meu descanso. E você vai concordar com Deus. E você vai ter que começar a declarar que, na verdade, a partir de hoje eu não sou mais ansioso, porque eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Ele, muito mais do que Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de mim. Ele cuida do que eu vou vestir, Ele cuida do que eu vou comer, Ele cuida da minha vida. E aquilo vai produzir uma revolução no teu coração, porque não é para conhecer o Evangelho só na mente, mas é para, no mais profundo do teu ser, o Evangelho se unir com a fé e se tornar uma só unidade, onde vai produzir o quê? Um estágio de descanso. É uma coisa muito linda, uma coisa muito maravilhosa, irmãos. Sabe, nessa cripta de Deus, Deus vai mostrar coisas na sua vida que deveriam estar... Que você às vezes é um cavalo com a tua esposa, que você é uma mulher, muitas vezes, que trata o seu marido com desonra. Mas eu quero falar uma coisa para você, diferente da lei, Deus não vai mostrar para você, e eu vou falar um pouquinho por que nessa cripta de Deus a palavra não pode faltar. Voltando lá para Hebreus, lá no finalzinho, lá no versículo no capítulo 4, voltando lá para o capítulo 4, deixa eu pegar aqui o capítulo 4, você vai ver, no versículo 12 vai falar o seguinte, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É com a palavra de Deus que Deus mostra para você quais são as realidades do teu coração, porque o que interessa para Deus é o coração. É o Evangelho misturado com a fé no coração. E Deus vai mostrar para você, puxa, coisas assim, que você fazia, servir os irmãos por interesse. Você serviu os irmãos porque você era reconhecido pelos irmãos. Mas não é uma realidade de amor no teu coração servir os irmãos. Que você andava com quem você andava porque você queria gozar do nome dessa pessoa. Ah, eu quero andar com o Marcelo. Porque andar com o Marcelo, eu vou poder dizer para as pessoas que o Marcelo é o meu pai, o Marcelo é o meu discipulador. Mas se as coisas mudarem um pouquinho e não for do jeito que você projetou, você vai deixar o Marcelo da noite por dia. Porque não é verdade do teu coração. Esse andar com o Marcelo, o nosso irmão Marcelo, não é uma realidade de amor com o Marcelo, mas é um interesse teu. Então nessa cripta, Deus vai te mostrar isso, mas não vai mostrar para te acusar. Por quê? Não vai mostrar para te condenar, porque ele seria contra aquilo que ele mesmo fala. Ele vai mostrar para ti e vai te conceder graça. E aqui eu vou mostrar o texto aqui para você entender o que eu quero falar. Ele vai continuando no verso 13. Olha quando você tem a mentalidade da velha aliança, discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Deus vai manifestar você na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Diante de Deus você não vai poder esconder nada, né, seu hipócrita? Antes você aqui, de mim você esconde, né, dá uma de bom marido, mas de Deus você não vai esconder. Deus vai trazer tudo para a luz, né, o crente que fica orando só pelo outro e nunca vê nada nele. Mas olha o versículo 14, nós temos que aprender a Bíblia no contexto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas.
Olha que coisa linda. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É lá na cripta, a hora que Deus mostrar que você está sendo um esposo muito ruim para sua esposa, e você está sendo alguém ansioso, não para aí. Deus fala, entre agora no meu trono, porque eu quero conceder graça. Há uma graça de Deus, há uma graça. Quando você vê lá que não tem conseguido vencer o pecado, Deus vai te mostrar a graça dele e vai dizer, eu já venci o pecado por você. Eu já venci o pecado por você. E você vai receber essa graça, essa verdade no teu coração. E você vai agarrar essa verdade. E isso vai se tornar uma só unidade no seu coração. E a partir daí, sabe o que vai acontecer? Você vai andar em vitória sobre o pecado. Por quê? Porque Jesus tem uma graça para você sobre essa área. Está entendendo? Sempre que Deus te mostrar algo na tua cripta, uma coisa que ainda você não está andando conforme Ele gostaria, tem uma graça, tem uma provisão da cruz, para que você não precise andar no esforço próprio, mas sim desfrutar. E começar agora, amém, eu não sou mais pecador, eu sou a justiça de Deus, então agora o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Glória a Deus. Nesse lugar secreto, é lugar de você declarar a palavra. É lugar de você pensar na palavra. Na palavra, quando eu digo, é na nova aliança. Na nova aliança. Esse lugar secreto, nessa cripta, é lugar de falar, mas é lugar de ouvir resposta. Deus vai falar, filho, não está legal essa área. Mas eu quero te mostrar aqui, ó, na minha palavra, que tem uma graça para você andar em vitória sobre essa área. Você fala e Deus responde. Há um diálogo. Essa é a intenção de Jesus ao falar desse entra no teu quarto, entra na tua cripta. Lembre-se, sempre tem uma provisão de Deus para cada incoerência nossa, para cada fraqueza nossa. Sempre tem uma graça de Deus. Isso é algo poderoso. E por fim, para entrar no descanso, temos que trabalhar muito, temos que nos esforçar. Vixe, agora complicou. Falou tudo em descanso, agora no final vai falar que nós temos que nos esforçar. No verso 11 do capítulo 4 diz o seguinte, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, sabe o que vai acontecer? Para você sair dessa vida de justiça própria, de evangelho misturado, graça com lei, para você renovar a tua mente, para você misturar o evangelho com a fé, vai exigir que você não seja indolente com a sua vida espiritual. Sabe o que vai exigir? Quem sabe você acordar cedo, você pegar lá a palavra, entrar na tua cripta, receber graça de Deus e abraçar pela fé. E dia após dia você vai lendo o Evangelho vai renovando a tua mente, você vai entrando na tua cripta, dia após dia, o Senhor vai trabalhando no teu coração, dia após dia, e Deus vai tirando tuas incoerências, Deus vai te mostrando como lidar com o dinheiro, você vai ter que, tem hora que você vai falar, nossa, esse Evangelho aqui, né, era mais fácil antes quando eu imaginava no sentido de Deus trabalhar o teu coração, porque aí você vai ver ainda que você ama as riquezas, e você vai ter que responder a Deus, você vai ter que ver que há uma vida mais excelente do que acumular bens, e as coisas vão ter que ser ajustadas no nosso coração, mas não esqueça, há uma provisão de Deus para isso. Mas não é uma coisa que acontece na vida daqueles que assistem só a reunião de domingo. É na vida daqueles que têm relacionamento com Jesus todo dia. Por quê, irmãos? Você só pode andar em fé quando você se relaciona com o autor da fé. Não tem como nós andarmos em fé se nós não relacionamos com o autor da fé. Você vai ter que renunciar à tua justiça própria, vai doer. Você vai ter que ver que as motivações para você fazer boas obras vão ter que ser outras, não troca com Deus. Você vai ter que abrir mão de ensinos que você carrega como verdades absolutas há muitos anos. E tudo isso vai exigir um trabalhar teu com Deus.
um trabalhar teu com Deus. Mas isso vai produzir em você descanso. Descanso. Sabe, irmãos, tem vezes que Deus já teve a oportunidade de trabalhar no nosso coração numa área. Você é uma pessoa que já descansa no sentido financeiro, mas você não é alguém que descansa na área da saúde. E uma coisa que eu descobri, que hoje em dia a gente, mesmo sendo cristãos, a gente consegue andar uma vida cristã, não como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Nós conseguimos no natural dar um jeitinho, mas quando chegou a pandemia, não tem um jeitinho para alguma coisa que nem a medicina consegue ter certeza de resolver o problema. Aí nós descobrimos que nós tínhamos que estar andando pela fé a vida inteira, e nós não estávamos andando pela fé. E aí nós não sabíamos, nossa fé estava atrofiada. E sabe o que vai acontecer aqui nesse relacionamento com Deus, nessa cripta, nesse quarto secreto? Você vai apropriando das coisas, e a tua fé, Deus te deu uma medida da fé, está lá em Romanos capítulo 12, verso 3. Mas a tua fé vai crescendo e se desenvolvendo à medida que você vai se relacionando e aprendendo a andar pela fé, e você se apropria de uma coisa e você vê, realmente essa vida por fé funciona. Aleluia, eu estava ansioso, não estou mais. E nem estou vendo nada ainda. Eu nem estou vendo o resultado médico, não estou vendo nada. Eu estou com a palavra de Deus. E afinal de contas, é uma coisa muito, muito louca, né? Você sabia que você já está sentado com Jesus nas regiões celestiais? Em Cristo? Nós já estamos lá. Nós estamos aqui, mas nós estamos lá. E nós temos que viver pelas verdades de lá. Mesmo que aqui nós não estejamos vendo. Mas nós só vamos conseguir isso quando unir o Evangelho à fé e se misturar no nosso coração, não só apenas um conhecimento. Quantos de nós já não conhecemos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E qualquer ameaça de demissão, nós estamos desesperados. Eu me peguei em janeiro numa área da minha vida, eu falei, meu Deus, eu acreditei no resultado do médico, entrei em pânico num dia e alguns dias e estou tendo que trabalhar até agora. E estou tendo que ir para a cripta, declarar a palavra, confessar a palavra, receber graça para as minhas fraquezas. E Deus tem levado eu a avançar. Deus tem levado a avançar, porque Ele é bom. E aos poucos estou chegando nessa posição de descanso nessa área. E a mesma coisa Deus quer para mim e para você. Existem muitas áreas que nós estamos andando fora do descanso. E Deus quer nos levar, a partir de hoje, chamando a nossa atenção, despertando um temor no nosso coração, que é um alerta, para nós, a partir de hoje, levarmos a sério o nosso relacionamento com Deus e entrarmos nessa posição de descanso. Em nome de Jesus. Amém? Deus tem descanso. Deus tem descanso para nós. Apesar desse mundão aí fora tá pegando fogo, Deus tem descanso para nós. E eu quero viver nesse descanso de Deus, irmãos. Eu quero viver nessa intimidade com Deus. Não é uma intimidade que é para mim usar como obras de troca com Deus. Deus não precisa da intimidade minha. Intimidade não é barganha com Deus. Eu te dou intimidade, o Senhor me dá descanso. Não, intimidade é bom para nós. É porque lá na intimidade, na cripta, nós vamos descobrir nossas incoerências, nossas incredulidades, e nós vamos encontrar a graça de Deus. E vamos abraçar pela fé. E vamos entrar nesse descanso. É isso que Deus deseja para mim e para você. Que a gente viva uma vida inabalável. Inabalável. E irmãos, eu quero repetir isso. Você não vai, Deus não quer que você entre no descanso quando o médico falar, deu tudo certo. Não, Deus quer que você entre no descanso porque Ele diz que Ele já levou as suas enfermidades. Então o descanso não é por ver, mas o descanso é por crer no Evangelho. Você está entendendo? Se Deus falou, está falado. E eu vou andar assim, nesse descanso que Deus já falou, e no tempo de Deus isso vai se materializar no meu corpo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Quero que você medite nessa palavra, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Ô Espírito Santo.
amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E cai em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo nas tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, meus irmãos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é aquele povo que aprende a descansar mesmo quando não está vendo, simplesmente porque está crendo, porque o seu Deus é digno de toda confiança. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é digno de toda confiança, Senhor. Nós queremos, Senhor, entrar nesse descanso. Aleluia, Jesus. Dai-nos espírito, sabedoria e revelação nessa manhã. Oh, Senhor, abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos ver a nossa herança em Cristo Jesus. Tua palavra fala no livro de Gálatas, no capítulo 2, no último versículo. Se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vós. Oh, Deus, que nós não viemos tornar vã a sua graça, Senhor. Que nós não viemos tornar vã o sacrifício, Pai. Lá na cruz, o Senhor exclamou, está consumado. E quando o Senhor disse está consumado, está feito, está pronta a obra. E agora nós começamos dessa obra acabada, Senhor. Por isso que nós declaramos agora sobre os enfermos, ó Deus, que eles desfrutem da cura, Senhor. Nós declaramos sobre o nosso irmão Cleiton ali em Campinas, Senhor, que o Senhor é com ele ali, ó Pai. Senhor, hoje nessa manhã, Senhor, quando eu estava fazendo a minha cripta, Senhor, o meu tempo ali, Senhor, o Senhor deu uma palavra, Senhor, meu Deus. O Senhor falou muito forte ao meu coração sobre uma palavra.
Atos capítulo 7, verso 9. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante de Faraó, o rei do Egito. E o Faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Ó Pai, nós cremos a Deus, porque o Teu Evangelho nos garante isso, que o Senhor estaria conosco todos os dias, ó Pai. Senhor, nós temos vários irmãos que estão na UTI agora, Senhor. E nós cremos, ó Deus, e declaramos que o Senhor está com eles agora nessa UTI, ó Deus. O Senhor está com eles porque o Senhor é um Deus fiel, ó Pai. O Senhor está com o nosso irmão Cleito ali em Campinas, na UTI, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é com ele. E assim como o Senhor livrou a José de todas as suas dificuldades, Senhor, eu libero a palavra sobre o nosso irmão Cleito. Nosso irmão, Senhor, ali em Campinas, ó Deus, que o Senhor livrou ele de todas as dificuldades dele, ó Pai. Agora, em nome de Jesus, a ele, o Rogério Meadeira, que está lá, Senhor, em Curitiba, na UTI, também tantos irmãos que estão na nossa lista de oração, nós falamos e declaramos que nós cremos que o Senhor está com eles, e o Senhor os livra de todas as suas dificuldades, ó Pai, porque o Senhor lá na cruz exclamou, está consumado, e essas dificuldades foram vencidas lá na cruz. O Senhor venceu o mundo, o Senhor é nossa vitória, o Senhor é nossa vitória, por isso nós repreendemos a toda a Covid, solte o corpo dos nossos irmãos, agora em nome de Jesus, sai, mata e retirada, porque o nome de Jesus é nome sobre todo nome, em nome de Jesus, nós declaramos agora que o Evangelho, que é a promessa de Deus, que a palavra de Deus se mistura com a fé, Senhor, e produz uma certeza no nosso coração, de que esses irmãos já estão curados agora, Pai, em nome de Jesus, Covid saia, infecção saia, problema nos pulmões saiam, miséria saia, ansiedade saia, agora em nome de Jesus, porque você é legal, e nós nos apropriamos agora, em nome de Jesus, aleluia, 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 glórias a Deus, amém, meus irmãos, amém, relacionamento diário com o Senhor, amém, relacionamento diário com o Senhor, entre no descanso, aprenda sobre a nova aliança, aprenda sobre o Evangelho, aprenda, seja humilde para começar de novo, seja humilde para dizer, Senhor, eu era religioso, Senhor, eu ainda penso que sou salvo pelas minhas obras, eu ainda penso que santificação é fruto do meu esforço, eu ainda, Senhor, meu Deus, não entendo o Evangelho, Senhor, me ensina, Pai, me ensina, e na tua cripta, Deus vai te ensinar, em nome de Jesus. Colabore conosco financeiramente, amém? Fazendo um Pix para a conta e continue ajudando seus irmãos. Um ótimo domingo, cheio da graça de Deus. Há uma vida abundante para você, em meio à sua volta. As coisas estarem um caos. Há uma paz que excede todo entendimento te aguardando nesse lugar de descanso. Um abraço, amamos você, em nome de Jesus.